tarde a todos, o meu nome é Gabriela Heck, o meu sinal em Libras é esse aqui. E para tornar minha apresentação mais acessível, eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos e sobrancelhas loiras, tenho olhos azuis, estou vestindo uma blusa na cor azul marinho e o meu fundo é um fundo azul. Academicamente, eu sou bióloga, sou mestre em Educação em Ciências e Matemática e também estou fazendo doutorado em Educação pela PUC-RS do Brasil. Os meus slides têm predominantemente um fundo branco, com linhas cinzas que vão imitar a folha pautada de um caderno. E nos meus slides eu apresento o logo da PUC-RS, da Escola de Humanidades, do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo de pesquisa em Educação, Currículo, Cultura e Contemporaneidade, e o logo da CAPES, da qual eu sou bolsista. E o trabalho que eu vou apresentar se chama Possibilidades de Inclusão de Pessoas com Deficiência em STEM, através de indicadores de acessibilidade em um museu britânico, escrito em coautoria com meu orientador, que é o professor Dr. José Luiz Ferraro, e que é um trabalho que foi desenvolvido durante a parte do meu doutorado, no qual eu passei 6 meses na Inglaterra. E ano passado eu tive a oportunidade de apresentar aqui neste meu seminário o começo dessa pesquisa, e hoje eu vou tentar apresentar alguns resultados e a discussão desses resultados. Mas para entender um pouco como eu cheguei nessa pesquisa, a gente tem que entender o contexto em que ela está sendo desenvolvida. Então, tudo começa porque é uma grande preocupação mundo afora sobre a crescente falta de interesse dos jovens em empregos no campo da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que eu vou me referir como STEM. E além disso, também se percebe que entre aqueles que optam por seguir nessas carreiras, nesses campos, ou que demonstram algum engajamento nesse campo, geralmente são pessoas com um perfil bem específico. Então, a gente vê pessoas brancas, geralmente de classe média alta e do gênero masculino. E para fins de ilustração, algumas pessoas pediram para uma inteligência artificial representar cientistas de diversas áreas, e as imagens formadas foram essas que estão passando na tela. Então, para descrever um pouco, a gente percebe que são apresentados diferentes empregos, então ciências do meio ambiente, estudos étnicos, estudos de gênero, geologia, história, lei, direito, matemática, artes performáticas, filosofia e entre vários outros que estão passando. E a gente percebe que a maioria das imagens representa homens e homens mais velhos, geralmente pessoas brancas, e quando são homens, né, a representação tá ligada àquelas chamadas ciências duras, então a matemática, a engenharia, a economia. E as mulheres, quando representadas, elas são associadas às ciências mais humanas. Então, a consequência disso, né, dessas representações, que por mais que seja uma inteligência artificial, ela busca de uma base de dados que é, né, alimentada por seres humanos, então é nós que estamos criando esse viés, né, de quem são as pessoas que atuam em cada área. E é a partir disso que muitos jovens não se veem representados nesses campos, o que acaba formando uma lacuna no desenvolvimento científico e tecnológico, por uma falta de demanda e também pela falta do desenvolvimento de habilidades relacionadas às STEM, por essa falta de representação, que faz com que as pessoas não queiram seguir nesses campos. E aí, com essas questões em mente, essa questão da falta de representação, das poucas pessoas e de sempre as mesmas pessoas aspirando carreiras científicas, alguns pesquisadores da Inglaterra começaram a desenvolver um estudo chamado Aspires, que tem duração de 13 anos e que ainda está ocorrendo, para tentar identificar o que influencia as aspirações científicas desses jovens. E a partir das pesquisas, eles perceberam que existem algumas atitudes em relação à ciência que são desenvolvidas tanto na escola quanto pela família, e também aquele autoconceito em ciências do jovem, ou seja, como esse jovem se sente em relação à ciência, são alguns dos fatores que influenciam essas aspirações científicas. E a pesquisa também identificou algumas dimensões chaves na compreensão das aspirações dos jovens, como a alfabetização científica e conhecer a utilidade das qualificações científicas, né? Para que serve eu ter um diploma, um curso ou um emprego numa área da ciência. E também aquelas práticas relacionadas à ciência. Identificaram um capital social relacionado à ciência também, que é aquelas redes de contatos e as pessoas com que a gente se comunica, que estão nesse campo, que fazem parte desse campo e que atuam e nos inspiram a seguir nesse campo. E esses fatores eles foram relacionados às aspirações científicas e foram relacionados e agrupados em um tipo de estoque, que é chamado de capital,
e no caso da ciência foi chamado de capital da ciência. Então a gente agrupa todas essas ideias e dá origem ao capital da ciência, que pode ser pensada como uma mochila. E a analogia da mochila é porque pode ser um instrumento que tu sempre carrega contigo, né? Uma coisa que tu sempre tem contigo. E tu carrega nessa mochila os teus conhecimentos, atitudes, as experiências e os recursos que são relacionados à ciência e que a gente adquire ao longo de toda a vida. E essa mochila, ela geralmente está dividida em 4 bolsos, que é o que você sabe sobre a ciência, como você pensa a ciência, o que você faz com esse conhecimento e quem você conhece nesse campo científico. E aí, com base nesse conceito do capital da ciência e as suas proposições, nós, com essa pesquisa, adotamos o capital da ciência como uma ferramenta para entender o processo de exclusão de pessoas com deficiência do campo científico. Então, existe ainda, né, um público que não está representado no campo científico e que há poucos estudos que problematizam essa exclusão, que são as pessoas com deficiência. Então, a gente não pensa, quando pensa num cientista, a primeira imagem não lembra de uma pessoa com deficiência, um cientista cego, um cientista surdo. Geralmente, as imagens que a gente tem são aquelas que já foram apresentadas inicialmente. E alguns dos principais motivos que geram essa falta de participação de pessoas com deficiência nas carreiras em STEM geralmente tem relação com atitudes desencorajadoras da família ou de amigos, de colegas. Também uma dificuldade em acessar ajuda financeira, a falta de espaços físicos que sejam acessíveis relacionados à ciência, né? Então, a falta de espaços de salas de aulas, de laboratórios, de museus de ciência acessíveis. Então, essa falta de acesso à educação científica, ela pode impactar negativamente a relação com a STEM e, consequentemente, impactar negativamente no capital da ciência. E aí, na nossa pesquisa, uma das alternativas que a gente propõe para a inclusão das pessoas com deficiência nos campos STEM são os espaços não formais de educação, como, por exemplo, os museus de ciências. Porque eles permitem que as pessoas se envolvam com a exposição e com a ciência de maneiras diversas. E, além disso, essas experiências nos museus, segundo a literatura, né, que já é estudada sobre isso, têm o potencial de fomentar o desenvolvimento do capital da ciência, a partir, por exemplo, da alfabetização científica, que a gente viu que é uma das dimensões, a transmissão de mensagens sobre a variedade de maneiras de se envolver com a ciência. Então, tu tem diferentes exposições, diferentes atividades, então tu se envolve de formas diferentes com a ciência. E os museus também têm uma utilidade e relevância para a nossa sociedade. Então, são alguns dos fatores que influenciam esse capital da ciência e que, pensando nas pessoas com deficiência, pode ser que ajude nessa inclusão nesse campo e na maior representatividade. Então, a partir dessas reflexões iniciais, a gente desenvolveu uma pesquisa que tem o objetivo de compreender como os museus de ciências podem participar da construção do capital da ciência de pessoas com deficiência e permitir a sua inclusão nos campos STEM. Isso foi feito a partir de um estudo de caso realizado em um museu de História Natural da Inglaterra. E para poder realizar essa pesquisa, eu busquei identificar os indicadores de acessibilidade nessas exposições daquele museu, a partir de observações e entrevistas. Então, os indicadores foram desenvolvidos pelo grupo de museus e centros de ciências acessíveis e ajudam a avaliar o potencial de acessibilidade de uma exposição. E os 4 indicadores, né, que eles identificaram é o indicador arquitetônico, o comunicacional, atitudinal e o indicador de desenho. E aí, cada indicador tem uma série de atributos e uma descrição detalhada de cada atributo. Aqui no slide eu trouxe apenas o indicador e seus atributos para a gente ter uma ideia geral. Então, no indicador arquitetônico, a gente tem o acesso à instituição, o atributo recepção e acomodação e também a sinalização informativa. No indicador atitudinal, temos a formação e capacitação de recursos humanos, as práticas e intervenções inclusivas, a recepção e acolhimento e as políticas institucionais. No indicador de desenho, tem a manipulação dos objetos, o uso equitativo e a flexibilidade, e também o conforto e mínimo esforço. E por fim, o indicador comunicacional, ele tem os atributos mídia, equipamentos, recursos e afins, a comunicação informativa e a comunicação externa e divulgação para o público. Então eu trouxe alguns dos resultados que eu obtive lá nesse museu, a partir das observações. Então nesse slide eu trago o indicador arquitetônico, e eu demonstro que o museu ele tem uma preocupação com a acessibilidade física dos visitantes. Então, ele tem escadas, ele tem rampa,
ele tem elevador na entrada e as portas são amplas e automáticas, então não há necessidade de esforço para abrir as portas e elas são amplas para passagem de cadeira de rodas e de outras formas de acesso. Esse museu também tem uma rota acessível, então se tu vem por outro caminho, tu consegue ainda entrar por outros espaços do museu, não só para a entrada principal. E esse museu também apresenta vagas reservadas a pessoas com deficiência no estacionamento. Então isso também, além de ser uma lei, né, do país, está presente nesse museu também. Com relação ao indicador comunicacional, eu trouxe aqui alguns exemplos do que eles apresentam no museu. Então, alguns dos vídeos que são expostos, né, na exposição, eles têm legendas em inglês e também a língua britânica de sinais. Então, tem um intérprete fazendo a interpretação para uma maior acessibilidade ao visitante surdo. Eles têm uma forma de comunicação chamada Makaton, que faz uso tanto de sinais, da língua de sinais, mas também da mímica e de outros aspectos da comunicação visual para se comunicar com pessoas que são ouvintes, mas que geralmente têm dificuldade de se comunicar. Então é uma representação mais visual da comunicação. E eles têm isso lá no museu, eles fazem capacitações e cursos sobre isso, e eles usam isso nos espaços quando vão fazer alguma apresentação para o público. E eu trouxe também uma sessão de planetário chamada Audio Universe, um tour pelo sistema solar, que é uma sessão de planetário desenvolvida por um astrônomo cego, junto com estudantes cegos de uma escola local, e que desenvolveu uma sessão de planetário toda pensada na perspectiva dos sons e de como tu consegue te sentir no espaço a partir desses sons. Então ele foi desenvolvido por pessoas cegas para que todo mundo possa ter essa experiência, né? Não só as pessoas que estão enxergando o planetário, mas também aquelas que podem acessar o planetário a partir do som. Então não é uma forma de audiodescrição, porque não tem a descrição do que está sendo apresentado, mas é uma forma imersiva de estar dentro do planetário, dentro da sessão, sem necessidade de estar assistindo. No indicador de desenho, eu trouxe algumas adaptações que esse museu tem em relação à acessibilidade. Então, eles têm vários recursos ao longo da exposição em diferentes alturas, então tu consegue acessar a partir de diferentes espaços, diferentes alturas, diferentes formas de se relacionar com a exposição. Então não é sempre uma forma só, não é só texto, não é só imagem, eles têm diferentes recursos para acessar essa informação. Diferentes alturas novamente, então eles têm uma parte só para crianças, que geralmente tem uma altura mais baixa no começo, então eles têm tudo isso adaptado pensando em vários públicos de diferentes idades e também com diferentes necessidades. E uma parte mais de multimídia, eles também têm caixas de som ao longo da exposição, que muitas vezes fazem a narração do que está sendo escrito ali, do que está sendo apresentado de forma escrita. Então são diferentes formas de tu se relacionar com a exposição a partir desses diferentes recursos. E uma das exposições que mais chama atenção naquele museu se chama A Jornada para o Além da Vida, que é uma exposição que conta um pouco da história de algumas questões da cultura egípcia, mas nessa exposição especificamente, além de tu ter a narração por som, então a voz, quando tu entra nesse espaço, tu tem uma tela que tem um vídeo com a interpretação em língua de sinais do que está sendo dito e com a legenda, então tu consegue acessar a informação a partir de diferentes formas, né? Não só do som ou da leitura. E além disso, essa exposição, todo o museu ele é muito amplo, ele tem um cuidado com ser espaçoso, né? Ter as medidas de acessibilidade em relação ao espaço físico. E essa é uma exposição que comporta várias crianças e comporta cadeira de rodas, as portas são largas, o espaço é muito amplo. Então, é uma exposição assim, bem acessível nesse museu. E aí, com relação ao indicador atitudinal, que é o último que faltou, eu ainda não completei ele, porque parte dele eu teria que fazer a partir de entrevistas com o diretor do museu, mas por várias questões, né, que o Trato Sanduíche ele acaba gerando. Uma delas foi que atrasou o comitê de ética, então eu não consegui iniciar no tempo certo, no tempo ideal para ser começado. E como são entrevistas, eu posso realizar essas entrevistas de forma online. Então, nesse indicador, eu não trago os resultados ainda, mas eu pude identificar alguns atributos deles a partir da política institucional desse museu, porque ele tem uma política para diversidade, equidade e acesso desse museu, e que é uma política que garante que essa instituição está comprometida em garantir que todos os espaços e as suas atividades sejam totalmente acessíveis a todos os setores da comunidade. Então, é uma preocupação que o museu tem, é um documento, né, que está disponível,
e demonstra essa preocupação, né? E aos pouquinhos a gente vai adaptando mais. Essa política ela é de 2020, então é recente, ainda estão sendo feitas adaptações, mas é alguma dos resultados que eu consegui obter a partir dos documentos oficiais. E aí, dessa forma, né, com essa pesquisa e com esses resultados que eu apresentei, fica evidente, a partir da análise dos indicadores de acessibilidade, que esse museu tem uma grande preocupação com a sua acessibilidade e com a inclusão de diversos públicos. E eu pude identificar todos os museus e seus atributos no museu. Então, em relação à acessibilidade física, tanto arquitetônica quanto de desenho, aquela acessibilidade comunicacional e a acessibilidade comunicacional, com exceção dos recursos para... com exceção ao indicador atitudinal, que eu ainda vou fazer parte da análise. E também uma curiosidade é que esse museu ele não tem uma acessibilidade muito grande a visitantes cegos, porque eles não fazem uso de materiais em braille e também não tem audiodescrição nas exposições. Então, são algumas questões que estão presentes nos indicadores, que não foram identificadas, mas que foram, né, comunicadas aos gestores do museu, ao diretor, que demonstrou bastante interesse em aprender um pouco mais e entender como transformar esse museu mais acessível também às pessoas cegas. Então, com essa pesquisa, a gente acredita que pode contribuir para mais estudos sobre o capital da ciência, que é um projeto que tem o objetivo explícito de promover a justiça social nas áreas STEM, a partir da equidade de oportunidades para todos os jovens, considerando principalmente questões de gênero, de classe social e de etnia e de raça, mas que não considera explicitamente as desigualdades educacionais que são promovidas pela falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, que acaba levando a essa exclusão do campo científico e também, consequentemente, a exclusão das decisões da sociedade. Isso demonstra uma importância das pesquisas que objetivem incluir este grupo no campo do STEM e também compreender seus padrões de aspirações científicas e de aspirações em geral, para levar a equidade e a justiça na participação social também para essas pessoas que, em geral, estão excluídas. Deixo as referências que eu utilizei na apresentação. Em geral, elas são utilizadas na parte da fundamentação teórica e também para construir os resultados da discussão. E, por fim, eu deixo o meu agradecimento a todos que estão assistindo, o meu contato e um convite para seguir as minhas redes sociais que falam desse projeto e também contam um pouco da experiência que foi ir para a Inglaterra e das pesquisas que eu faço relacionadas ao capital da ciência aqui no Brasil. Então era isso, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.